Eu sou a Suzana, sobrenome é esquisito, Bouchardet. Eu ouvi pessoas aí tentando pronunciar, ninguém acertou. Então, antes de começar, eu quero contar um pouquinho como é que eu caí nisso, né? Porque eu acho que vai ser importante para entender a minha surpresa de quando eu entrei em Big Data. Eu sempre gostei de matemática, de coisas exatas e tudo mais. E aí, quando eu fiz uns 14 anos, eu quis fazer um curso técnico para trabalhar com computação já. E aí eu virei javeira, dos 14 aos 17. Aí eu, com 17 anos, já passei para a faculdade, engenharia de computação na UERJ. É aquela alegria de entrar, tristeza de nunca sair, por causa da greve. Estou aí até hoje. E aí, beleza, passei esse tempo na faculdade como? Trabalhando na faculdade, projetos de robótica, projeto de laboratório de física, nunca tinha trabalhado fora. Aí fiz o processo seletivo para Globo.com, de estagiária, entrei para trabalhar com Big Data, e aí o meu primeiro dia foi uma sequência de palavras, assim, coisa que eu não sabia se era de comer ou passar no cabelo, né? Solar, Spark, Redis, Airflow, Hadoop, Zookeeper, tipo, que é isso, sabe? Que porra é essa? Aí a minha reação foi essa, né? Cheguei em casa, me senti extremamente burra, falei, caraca, faculdade ensinou porcaria nenhuma. Foram 5 anos e ainda tô, né? Porque não formei ainda, né? E serviu para nada. Mas aí fui estudando, né? E com a ajuda dos meus amigos lá também, a galera é muito receptiva, eu fui aprendendo algumas coisas, alguns paradigmas de Big Data, né? Vou começar falando agora dos 5 Vs para se fazer Big Data. Volume, variedade, veracidade, valor, velocidade. Vamos lá. Volume. Tem que ter muitos dados, né? Senão não vai ser Big Data, né? Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu vou pedir a participação de vocês um pouco, porque senão eu sinto que eu estou falando sozinha. Tá? Mas vamos lá. Variedade, né? Os diferentes tipos de armazenamento de dados, tanto em estrutura quanto em níveis de processamento. A gente tenta salvar o dado raw, cru, assim que ele chega para a gente. A gente tenta salvar o dado já meio pré-processado e também o dado já pronto para ser exibido, já lá para o final. Veracidade é eu ter certeza de que o que eu estou salvando é o que está acontecendo. A gente, vamos supor, tem um problema do tempo, né? O cara deu um page view na página, eu quero saber exatamente o momento em que o cara deu o page view na página, né? São alguns problemas que a gente tem para solucionar e tudo mais. Valor tem que ter em tudo que a gente aplica em TI, né? Tem que ter um retorno para o seu negócio, né? Não adianta você criar uma gigante área de Big Data, investir lá milhões e não servir para nada, né? Estou lá guardando dado e ok, acabou, né? Não serve. E velocidade, que é o tempo entre eu pegar o dado e usar ele de alguma maneira. Senão o meu dado ele vai ficando muito antigo, muito velho e talvez já não me sirva para muita coisa. Tem muitos algoritmos que se baseiam no... Muitos não, né? A maioria dos algoritmos de machine learning, principalmente, se baseiam no passado para poder aprender o futuro. Isso é importante. Mas o muito passado não me serve tanto assim. Então, a minha proposta é mostrar um overview das ferramentas que eu aprendi a usar lá. E para isso eu quero primeiro descrever o problema assim que eu cheguei, né? Captura de dados, que é pegar o dado do usuário de maneira certa, né? Melhor. O armazenamento, que a gente tem que ter um tempo legal de armazenamento, não deixar esses dados ali enfileirados, né? Eles têm que ser armazenados de maneira dinâmica. Processamento, que é uma parada mais automatizada, de peguei o dado, vou processar para ele já me gerar algum valor.
e análise. A parte de processamento e análise ali eu coloquei a setinha verde porque as duas etapas têm algum retorno. O processamento, por exemplo, eu trabalho no time de recomendação da Globo.com. O processamento, por exemplo, é o que eu faço. Eu tenho uma parte lá que é automatizada. Quando você vai na Globo, você dá um page view, você faz algumas coisas, e aí eu vejo isso, porque eu leio do armazenamento, eu processo isso, eu rodo os meus algoritmos e depois eu retorno logo já um valor ali de tipo, se esse cara viu uma coisa A, talvez ele queira ver uma coisa B. É uma coisa bem automatizada. A análise eu enxergo mais como a galera de business intelligence, né? A galera de inteligência e tudo que pega o dado tanto cru quanto já processado para poder extrair, transformar o dado em informação, né? Não é uma coisa necessariamente automatizada. Então, para falar um pouco disso, eu vou voltar um pouco em umas tecnologias que a gente nem usa, mas para a gente entender as tecnologias atuais, o que a gente está usando agora lá no nosso mercado. GFS. O GFS foi um artigo do Google em 2003. Ele foi considerado revolucionário porque ele era um file system, né? Ele dividia os dados em chunks e ele replicava em 3 máquinas cada chunk. Então, o que acontecia? Se eu tenho lá um file system que está espalhado em várias máquinas, se eu perdi uma máquina, foda-se, eu consigo montar ela de novo, né? Eu consigo replicar a minha máquina de novo. Né? O MapReduce, que eu não sei se você já ouviu falar, também é do nosso amigo Google. Ele é um sistema que é para processar grandes volumes de dados. Ele é baseado em 2 etapas de mapear o dado, né, como se fosse igual o Python padrão, que a gente passa um map num array. Mesma coisa. Ele mapeia o dado e depois ele reduz de alguma maneira, né? Ele agrupa o dado por alguma chave e aplica uma função de redução. O que seria uma função de redução? A função de redução seria eu pegar os valores e ir juntando eles de alguma maneira que faça algum sentido para a minha análise. Tem um exemplozinho aqui de MapReduce, que eu acho que pode ser um pouco mais complicado. Isso aí não é exatamente assim que as coisas acontecem. Isso aqui é uma espécie de um Portugal, só para ficar mais ou menos entendível. A primeira função ali eu estou mapeando uma chave e um valor. Né? Eu estou transformando a minha chave de entrada e estou associando ela a um valor. Eu sempre gostei muito de matemática, então eu gosto de associar sempre a função da matemática. Né? Que a gente tem lá o f de x igual a y. Quer dizer, o x é como se fosse a chave, eu passei na função, saiu um valor. É a mesma coisa. O reduce é parecido, né? Eu vou agrupar os valores que têm a mesma chave e aí eu vou juntar esses valores de alguma maneira. Pode ser somando, agregando de alguma forma. Aqui eu dei um exemplo bem clássico de MapReduce, que é a contagem de palavras, né? Primeira etapa ali, a gente tem as 3 linhas e no input ele dá o split dessas linhas para eu poder paralelizar. O poder do MapReduce de poder trabalhar com muitos dados é o paralelismo, né? São funções que eu consigo aplicar de maneira paralela em máquinas separadas e no final vai me dar um resultado legal. Ele paraleliza, depois ele mapeia, pegando cada linha, ele pega cada palavra da linha e transforma numa chave-valor. A chave é a própria palavra, o valor é o 1. O shuffling é como se fosse um group by, ele vai juntar nas mesmas regiões as coisas que têm a mesma chave. E no reducing ele aplicou a função de soma para juntar tudo que tem a mesma chave, eu vou somar o que está associado a ela. Né? E aí eu consegui, com processamento paralelo, contar quantas palavras tem no meu texto repetidas. Guardem esse exemplo aí dentro da cabeça de vocês, que eu pretendo usar ele mais lá para frente, com outra tecnologia já também. Aí beleza, né? Teve o Google, né? Revolucionou, fez uma opção de coisa legal e tudo, né? Mas aí
teve a galera Open Source S2 que fez o Hadoop. Ele é a implementação open source das coisas que o Google tinha feito, do GFS, do MapReduce. Ele dá também para a gente o Yarn, né? Aí eu vou explicar. O HDFS é o GFS do Hadoop. É o Hadoop File System, né? É o GFS do Hadoop. O Hadoop MapReduce é o MapReduce do Hadoop. É a implementação do artigo. O Google fez o artigo, o Yahoo pegou lá em 2006, leu e implementou em Java. O Yarn, ele é um cara que gerencia recursos. Que é o seguinte, né? Eu estou supondo aqui, eu trabalho com um cluster, né? Meu cluster tem 20 nós lá. A gente trabalha com cluster, então o Hadoop ele roda, ele é uma plataforma em cima do nosso cluster. O Yarn, ele é um cara que vai saber assim, pô, quero rodar esse meu programa aqui no cluster. Tem condições de eu rodar? Tem memória? Tem recurso? Aí ele vai falar, não, segura a franga aí um pouquinho que depois você vai rodar. Aí ele segura lá, beleza, depois, assim que esses recursos são liberados, ele passa para rodar e aloca os recursos para esse cara, né? E aí, em cima do Hadoop, muita gente bateu no peito para dizer que usava, né? Então, muita gente foi criando parada em cima do Hadoop, né? Beleza, vou falar agora de uma outra tecnologia que a gente usa lá. O Kafka, ele é um barramento para Big Data, né? ActiveMQ, vocês conhecem ActiveMQ? Então, é tipo isso, só que para Big Data. Ele não tem, quem usa ele é o Twitter, se não me engano. Ele não tem o sistema, ele troca a palavra fila, que está lá no nosso barramento, que a gente sempre usa, por tópico, mas é a mesma coisa, né? O conceito é o mesmo. Só que ele aguenta mais porrada e mais produção de conteúdo ali guardado nele, né? Os Kafkas das atualizações mais recentes, inclusive, deixam você rodar espécies de queries nos tópicos para você saber se está enfileirado alguma coisa ou não. Eu nunca trabalhei com essa atualização mais recente, mas eu já li sobre e vi que está com essa atualização que parece ser uma coisa bem legal. O HBase, que eu falei lá atrás que o Hadoop, uma opção de gente desenvolveu coisa em cima do Hadoop. O HBase foi um deles. É um banco NoSQL, né? Ele é um banco, uma espécie, ele é colunar. E ele é interessante porque ele trabalha em várias máquinas. Quando eu digo várias máquinas, é várias máquinas mesmo, porque eu estou trabalhando sempre com contexto de cluster, né? Eu estou assumindo que para a gente ter um Big Data eficiente, a gente tem que ter um cluster. Então ele roda em várias máquinas, ele distribui o meu dado de uma maneira muito inteligente, que eu falei aqui que ele é orientado por colunas, né? Mas ele tem ali a row key. O que ele faz? Se eu tenho 10 máquinas para rodar e eu tenho um tabelão lá que pode ser dividido em 10 pedaços com segmentos, sabe? Tipo um intervalo na matemática, né? De 1 a 5, de 5 a 10. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai pegar as chaves, vamos supor, que começam de 1 a 5 e jogar na máquina 1. As chaves que começam de 6 a 10 na máquina 2. E aí o que acontece? Quando eu vou fazer uma requisição para pegar um dado nele, eu passo pelo Zookeeper. O Zookeeper é um cara que é meio background, mas ele sabe aonde as coisas que eu quero estão. E aí ele fala assim, ele está no Region Server tal. Region Server é um servidor mesmo, é uma máquina. Pode ir lá. Aí você chega lá, em vez de você percorrer uma tabela gigante, você percorre uma tabela menor e é muito mais assertivo. Ele é um cara extremamente rápido, extremamente performático. Inclusive, na nossa API de recomendação lá, o nosso trabalho é fazer os cálculos de recomendação e a gente salva num HBase. Que aí, tudo que a gente precisa saber do usuário na hora de exibir, a gente só bate no HBase e fala, pô, esse cara aqui está aqui, o que eu entrego para ele? Aí o HBase fala, vai no region server tal, na linha tal, que tu acha lá a recomendação para ele. A gente faz esse processamento meio que em batch, né? E ele tem um esquema interessante também, que ele versiona os campos. Você vai escrevendo uma data, né? Você vai escrevendo um dado ali
E aí ele vai, você não sobrescreve, você versiona. Então, se eu quiser saber o que já teve escrito no campo da coluna tal, eu consigo. Ele tem uma abstraçãozinha ali que é a questão da column family, né? Você consegue definir para cada linha uma família de colunas e para cada família de coluna algumas colunas. Ele é bem granular nesse aspecto, né? E vamos lá. Então, tem também esse cara aí que é o Airflow. O Airflow é um cara da incubadora do Airbnb. Ele schedule, ele agenda tarefas, né? Que aí ele tem o conceito de DAG, né? A DAG no Airflow, eu acho que eu vou mostrar o próximo, que aí já mostra um desenhozinho, né? É o seguinte, cada quadradinho desse aqui seria como se fosse uma task. Isso aqui é uma DAG, né? Grafo direcional acíclico, né? Que eu lembro. E aí, o que ele faz? Ele vai executando cada um desses, esse paralelismo aqui não é falso, realmente acontece. E aí ele vai executando eles, você marca o quanto de quanto em tempo, é tipo um cron, você consegue marcar de quanto em quanto tempo você quer que ele execute. Ele tem um sistema de notificação muito bom, né? E aonde a gente usa esse cara? Esse cara a gente usa porque, você lembra lá na fase de processamento, que eu falei que tem coisa no processamento que já tem que estar pronta para sair? As coisas são meio dinâmicas, né? Eu preciso processar o dia anterior para eu saber o que eu vou recomendar para o cara amanhã. Então, eu deixo sempre aqui um job, eu chamo de job, né? Uma aplicação que vai rodar no meu cluster, e aí eu falo ali para a Flow, cara, roda esse cara aqui para mim, todo dia, dessa maneira aqui, e aí eu escrevo aqui como é que vai rodar, e se der merda, tu me manda um e-mail. E aí ele faz isso, todo dia ele roda, ele roda, ele roda. Beleza. É interessante também, isso aqui é só uma view dele, um visual dele. Essas DAGs, que são esse gráfico todo aqui, elas são feitas em Python. Ele só traduz para ficar assim, mas elas são escritas em Python, você coloca numa pastinha dele lá, ele lê e aí ele entende. Bem, eu quero me aprofundar um pouquinho mais no Spark, mas vou tentar ser rápida. Mas eu vou falar rapidinho do porquê que a Globo.com usa essas coisas, né? Será que precisa mesmo? Aí eu peguei alguns números lá, das semanas que eu estive lá, agora, e são 3 bilhões de eventos diários, né? Que lá na captura de dados tem que salvar 3 bilhões de paradas, tem que armazenar. 2 milhões de conexões simultâneas, as nossas APIs, inclusive de recomendação, tem que conseguir suportar essa porrada de 2 milhões. 50 milhões de usuários únicos por mês, 100 mil novos conteúdos por mês, né? A gente tem que conseguir agregar esses conteúdos que os editores escrevem, salvar e rapidamente distribuir isso, né? Tem que ser um trabalho bem dinâmico. E aqui para baixo eu puxei a sardinha um pouco para o meu lado, né? Lá em recomendação a gente tem mais de 20 algoritmos diferentes assim, de core, rodando com N configurações diferentes, né? Eu tenho um algoritmo lá core que roda de uma maneira para um produto, de outra maneira para outro produto, mas o algoritmo é o mesmo, né? E são 100 mil recomendações por minuto, né? Cada página que vocês entram que pode ser recomendada da Globo.com e tudo, é um request para a gente e muitas páginas lá são recomendadas, né? Beleza. Mas para quê? Né? Predição, recomendação, sendo muito ingênuo, é uma espécie de predição. Eu estou querendo prever o que o cara vai ver, o que o cara vai assistir, o que o cara vai querer ler. Né? Personalização, esse aqui eu gosto de dar o exemplo de que eu não vou ver a mesma matéria que a minha mãe. Minha mãe vai ler receita de bolo, Dona Maria Braga. Eu vou ver, sei lá, ingresso para o Rock in Rio. Entendeu? Então, a gente tem que ser capaz de identificar esse cara e distribuir uma coisa interessante que vá pegar ele, né? Saber mais sobre o público, isso aqui entra um pouco naquela fase de análise daquele gráfico inicial que eu falei. São os dados que a gente já pegou
e aí a gente quer trabalhar eles e entender mais o público que a gente está atendendo, né? Distribuição inteligente de publicidade. É a mesma coisa de personalização, só que para publicidade, né? A minha mãe vai receber lá, compra o livro da Ana Maria Braga, eu vou receber ingressos para o Rock in Rio à venda, compre aqui, né? Aí, beleza. Daquelas palavras lá no início que me assustaram, né? Que me fez ficar bolada. No primeiro dia, eu já notei que tinha uma palavra mais importante, que era o Spark. Se eu quisesse produzir algo logo, que no início a gente chega querendo mostrar serviço, né? Eu tinha que aprender esse cara. Aí eu expliquei um pouquinho aqui do Spark, que ele é focado em velocidade e ele é bem fácil de ser usado, né? Aqui eu tenho uma comparação, isso aqui eu peguei do site do Spark mesmo, que é a comparação dele usando dele dentro de um cluster Hadoop e eu submetendo um programa Hadoop sem usar ele, né? Que ele é bem mais rápido, né? Até 100 vezes mais rápido em memória. A arquitetura dele é assim, que seria o seguinte, né? Vou tentar falar rapidinho. Spark Context seria o cliente dele, em que eu digo o quanto de recurso eu preciso, o que eu preciso para rodar esse cara, e aí eu converso lá com o meu YARN, o Cluster Manager, que eu falei lá atrás do cluster. Aí eu falo, cara, preciso de tanto de memória para rodar esse cara, tem disponível? Ele vai falar, tem, não tem, espera. Aí beleza, quando tiver, ele vai pegar os dados que eu preciso, vai splitar nos workers, eles vão trabalhar para mim de maneira paralela e retornar para mim esse valor. É interessante ver essa seta aqui entre o worker e o Spark Context, porque, por exemplo, se você paralelizou o seu dado e você não juntar ele de novo, ele vem dividido para você. Isso acontece, né? Bom, o que deixa essa coisa bem performática e tira o caráter engessado que o MapReduce tem e o Spark não tem é a questão dos RDDs, que são, olha, Resilient Distributed Dataset, que é relacionado a eu dividir o meu dado e conseguir processar eles de maneira paralela, né? Ali eu coloquei, foi dividido, transformei, faço uma ação e aí eu gero um resultado. As transformações são várias. Coloquei aqui algumas, vou passar bem rápido aqui. Collect, que é o trazer de volta para a minha memória. O interessante é que aquele ponto glon ali do X, né? Aqui o primeiro parâmetro eu paralelizo entre os meus dados, gera um RDD. O ponto glon ali significa que eu vou pegar como ele estava paralelizado, né? Por isso que ele pegou ali uma lista com duas listas. O get num-partitions, que é o número de partições que ele fez. Nem sempre a gente explicita no nosso Parallelize quantas partições a gente vai usar. O map, que é igual ao map do Python padrão, né, que eu posso mapear um valor para qualquer outro valor. Nesse caso ali eu entrei em um char e saí uma tupla. O filter, o interessante é que esses tipos de dado, esses tipos de transformação, elas acontecem primeiro interna no RDD e depois entre os RDDs. O filtro e eu vou falar depois do reduce, eles acontecem dentro do RDD e depois do resultado disso, eles acontecem entre eles. O reduce é um cara que acontece assim, né? Eu dividi o dado, tá lá vários arrayzinhos divididos na minha memória, ele vai aplicar a função primeiro interna e depois ele pega desse resultado e vai colocar e vai juntar com a mesma função. Aí eu propus aqui uma questão, que eu não sei se vai dar tempo, mas que eu ia pedir até para vocês terem uma olhada e tentarem entender o que tem de diferente de um para o outro e se vocês acham que vai dar o mesmo resultado. Talvez não dê tempo, então eu vou falar de uma vez. O que aconteceu aqui? Eu paralelizei um array em 2 pedaços e paralelizei um array em 3 pedaços. Eu apliquei uma função de redução x menos y, né? Ou seja, fui reduzindo um menos o outro, né? Rapidinho, alguém acha que isso aqui vai dar igual ou diferente? Rápido. Alguém? Quê? Quem falou que vai ser diferente? Quem falou que vai ser igual?
Por que vocês acham que vai ser diferente? Intuição? Então. Intuição. Oi? Não tem a ver com a rapidez. Tem a ver com o resultado. Oi? Não, é o mesmo array, 1, 2 e 3. Não, a divisão vai ser diferente. Nesse caso aqui eu dividi em 2, ali eu dividi em 3. Tem a ver com isso, mas não é só isso. Ó, o meu primeiro deu 2 ou deu menos 4. Por quê? Quando eu estava explicando lá do reduce, eu falei, ele aplica primeiro dentro do array e depois ele aplica entre eles. Aqui ele dividiu o seguinte, ele pegou um lado e deu só o 1, e o outro lado ele deu o 2 e o 3. 1 não tem como reduzir com nada, então eu vou guardar o meu 1 aqui. 2 menos 3 dá menos 1. Agora eu vou pegar os dois resultados dos RDDs e vou reduzir entre eles. 1 menos menos 1 dá 2. Ali não. Ali ele pegou, dividiu em 3, então eu só tinha o 2 e o 3 paralelizados, não tinha como eu reduzir interno, e aí eu fui reduzir entre eles. 1 menos 2 menos 3 dá menos 4. Um ponto de atenção do reduce no Spark é operações comutativas. As operações têm que ser igual, independente da ordem, né? Senão o seu dado, o resultado, ele fica comprometido. Aqui é o flat map, que é um outro tipo de transformação, que você pode transformar um dado em mais de um e retornar ele na mesma dimensão, no mesmo array. Ele não subdivide. Por exemplo, aí eu estou mapeando ele para uma tupla, mas no final o resultado da minha tupla vai ficar todo dentro de um array só. O reduce by key, que é bem parecido com o reduce do MapReduce, né, que ele vai reduzir por chaves iguais. E o group by key, que a única diferença é que ele vai, em vez de retornar a função o resultado já reduzido, ele vai retornar o resultado como um iterator. Né? Eu vou ter, para chavear, eu vou ter uma lista com 1 e 1, entendeu? E aí você pode aplicar qualquer coisa em cima desse resultado depois. Ok. Eu vou mostrar, tem um exemplo aqui bem rápido, né, da utilização do Spark, que é a fase de processamento, que foi a que eu caí de paraquedas lá quando eu comecei a trabalhar. E aí o que eu propus? Propus pegar um texto realmente grande, contar as palavras, como a gente tinha feito, como eu peguei o exemplo ali, por isso que eu falei para vocês guardarem, e ver qual que vai mais rápido a contagem de palavras com o Spark e com Pandas e com Python usando Pandas mesmo. Eu li o texto, dividi, criei chaves, agrupei, contei, né? E aí, o que eu fiz? Isso aqui foi interessante. Porque quando eu estava pensando, tem que ser um texto grande, procurei na internet, texto de 100.000 palavras. O Python tá vindo mais rápido. Que bosta, né? Texto de tantas palavras. Aí eu pensei, vou pegar um texto grande pra caramba. Aí eu baixei a Bíblia em TXT. E hoje a gente vai contar quantas palavras repetidas tem na Bíblia em TXT, versão americana, whatever, né? Então, desse aqui eu tive o resultado seguinte. Eu botei para rodar, eu fui tomar banho, eu vi um vídeo no YouTube, e aí, 1.500 segundos depois, eu tive o resultado. Né? Ok. Aí o Spark, ele ficou um pouco maior, né? Ficou mais verboso, né? Ali a questão do Spark Context que eu tinha falado, todos esses códigos aqui eu vou ver depois se eu ponho no meu GitHub, aí vocês podem dar uma olhada melhor. Né? Aí, beleza. Fiz a mesma coisa, ordenei. Aqui no final, numa última linha... Aqui, ó, isso aqui são as transformações que eu dei uma falada agora. Aqui no final, na última linha, eu só transformei em data frame para poder ficar bonitinho na hora de aparecer. Isso aqui nem precisava. E aí, eu dei play. E aí foram 10 segundos. Né? A diferença é muito grande, mas... Aí, isso aqui foi usando Python, né? Foi usando o PySpark, né? Eu submeti minha parada com Python.
Aí tem só uma questão que eu tenho que dizer que é... Acabou? Ah, tá. Tem só uma questão que eu tenho que dizer que é... No meu trabalho no dia a dia, eu não uso Python. Eu uso Python quando eu estou fazendo as minhas coisas em casa, quando eu estou fazendo uma análise que eu me sinto mais confortável, a minha linguagem mais confortável e tudo. Mas tem um gráfico aqui que me obriga a usar Scala, né? Scala é um Java meio funcional, e então eu no trabalho eu uso Scala, né? Então, eu acho que eu falei dos data frames, eu não lembro disso. Enfim, o data frame é um tipo de dado um pouco acima do RDD, que ele faz as mesmas transformações que o RDD faz, só que ele dá um pouco mais de liberdade para o Spark otimizar para você. Eu costumo usar data frame porque eu acho que o Spark é mais inteligente que eu. Então, eu acho que ele vai conseguir otimizar algumas coisas, né? Então, e é isso que eu tive para falar para vocês sobre minha experiência lá.